Esse tempo, né? Mais uma sonzeira, cara. Pá, fiquei apavorado. Que top, né? E o senhor também grava, né? Faz uns Uhum. vídeos tocando. Eu vi lá no seu Instagram. Sim, mas eu gravo só com o celular, sem Sem microfone nenhum, microfone. assim. Gravo em casa, geralmente. Vamos lá então? Vamos. Bora começar. Só vou pedir para que vocês falem pertinho no microfone, Uhum. que daí esse daí já tá. É o que tá mais. Mais legal. Vou fazer uma oração. Quer orar por nós, pastor? Para nós começar? Jesus, tudo aquilo que fazemos é para Ti, Senhor. Para que Teu nome seja glorificado. Que o Senhor possa interpretar tudo aquilo que vamos dizer nessa gravação. Interpreta segundo a necessidade de cada ouvinte, Senhor. Interpreta e transforma as nossas palavras para que cada um que vá escutar entenda o Teu amor sendo revelado pela vida de cada ouvinte, Senhor. Nós queremos revelar o quanto Tu ama a vida de cada um dos Teus filhos. Obrigado por esses irmãos que estão contribuindo nessa gravação, todos os equipamentos funcionem perfeitamente e tudo seja feito com excelência para que Teu nome seja exaltado. Amém. Amém. Top, pastor. Pastor, então, a gente faz algo mais... não é nada muito elaborado e com perguntas. Eu gosto mais que realmente seja um fluir, assim. Então, uma conversa... Vou fazer algumas perguntas que foi o que eu peguei lá no que o senhor me mandou. Não vou fazer nada demais, assim, é bem tranquilo. Mas Tá o senhor bom. se sinta à vontade, Maravilha. sinta-se em casa. Eu pedi pra ele trazer água aqui. Você só alguém cuide o horário aí para nós, pra gente não, porque eu tenho passagem de som lá embaixo também. Se vocês quiserem deixar o celular em cima da mesa, da nossa parte não tem Não Tá. tem problema. Vai ser informal mesmo, tá? Sim. Tá bom. Não tem problema nenhum, só vamos deixar. Acho que uns 20. Começa a hora que quer ou... Tá, já tá valendo. já tá... Posso começar? Se vocês quiserem, olha para aquela lá. Pra aquela lá? Da ponta. Tá. E essa daqui é do pastor? De resto, não, melhor que não olhe para a câmera, mas se for quiser olhar para a câmera, é essa aqui. Tá, fechou. Tá bom. Fechou. 1, 2, 3, foi. Fala, Next! Olha só, gente, começando mais um episódio muito legal aqui hoje com um convidado muito especial. Mas primeiramente quero te dar as boas-vindas, te dizer que esse é um podcast onde a gente procura trazer um pouco mais de Deus, um pouco mais das histórias das pessoas e também os testemunhos, né? Não só isso, mas muitas outras coisas acontecem aqui. Se você quer ficar ligado, curte, compartilha e sempre acione o sininho aqui embaixo que a gente vai sempre te mandar notificação. E aqui hoje eu tô com o pastor Gessiel. Pastor, seja muito bem-vindo, é um prazer aqui da nossa parte ter o senhor aqui com nós. Pastor aí que tem um projeto muito legal, um projeto muito lindo de missionário, né, pastor? E seja bem-vindo, quero que o senhor dê as boas-vindas também pro pessoal que está nos assistindo em casa e fale um pouco do senhor para a gente conhecer um pouco mais do pastor Gessiel. Maravilha, Patrick, é uma alegria estar aqui contigo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. A todos vocês que assistem esse podcast, uma alegria repartir um pouco da minha história com vocês. Como que eu vou me definir? Sou apenas um vaso de barro, né, Patrick? Apenas um vaso de barro. Eu sou filho de um casal de missionários, meus pais eram plantadores de igreja. Eu herdei dos meus pais essa vocação de ser oferta na minha geração, né? Entendo que todo propósito tem a natureza da oferta, né? A natureza de Cristo é a natureza da oferta. Estou ofertando minha vida na minha geração através de músicas, de literatura, através de encontros presenciais. Acabei de vir agora, antes de gravar aqui contigo, estava vindo de uma casa de acolhimento de pacientes oncológicos aqui em Chapecó. Na metade da tarde, fomos para lá para cantar, para orar, para semear no coração daquelas pessoas. A natureza de cada um de nós é a natureza de oferta, né? E é uma alegria poder me ofertar um pouco aqui nesses minutos para a tua audiência aí. Amém, pastor, que legal. E pastor, estava dando uma olhada, né, como o senhor tem lançado um projeto novo aí, e o que mais me chama a atenção é que a gente está atingindo, através do teu projeto, uma cultura diferente, né? Umas pessoas diferentes. Muitas vezes a gente não liga muito para isso, mas faz total diferença, né? Você trazer essa cultura gaúcha, tentar trazer algo de diferente para essa galera que gosta muito dessa cultura, né? Até então eu tenho
Eu tenho os professores de um curso que eu fiz aqui na igreja que eles são bem gaúchos, assim, cara. E eu acho muito legal porque é diferente, é uma cultura diferente, né? Para nós que não estamos acostumados ali, querendo ou não, cada parte do país ele muda muito o dialeto, ele muda muito todas as coisas, né? E o senhor lançou até uma Bíblia, né, dos gaúchos. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre esse projeto que o senhor está lançando. Lançando não, né? Porque lançou dia 14 agora, foi semana passada, né? Não estamos lançando ainda, Está né? lançando Até o ainda, né? final do ano eu tenho eventos de lançamento desse projeto, né? É um projeto inédito na história da Igreja da América Latina. É um projeto de grande relevância, assim. Em toda a história da Igreja da América Latina, é a primeira vez que nós estamos traduzindo a Bíblia para um dialeto cultural. Aqui na América do Sul, nós temos o berço do maior movimento sociocultural do planeta, que é o movimento tradicionalista gaúcho. O movimento tradicionalista gaúcho, que nasceu em Porto Alegre em 1947, ele foi influenciado pela cultura gaúcha da Argentina e do Uruguai. Então a gente pode considerar que essa cultura ela é latino-americana. A diferença é que no Brasil, a partir do Rio Grande do Sul e de um camarada chamado Barbosa Lessa e Paixão Cortes, dois, Paixão Cortes e Barbosa Lessa, essa cultura se organizou. No Uruguai e na Argentina é um nativo. No Brasil é um povo cultural organizado. E eu fiz parte desse movimento na minha adolescência, então no Rio Grande do Sul a gente cresce misturado com a cultura, né? Algumas pessoas mais, outras menos, mas ela está em todo o contexto de vida em sociedade. Tu acessa programação na televisão, tem cultura gaúcha na programação. Tu vai ver uma propaganda, o lançamento de uma campanha do governo do estado, o governo do estado usa a cultura inserindo na campanha que eles vão fazer, porque a cultura é popular. E todas as vezes que tu usa dessa cultura, que é uma cultura popular, tu te torna carismático. Então, o governo do estado, por exemplo, entendeu isso. E o governador Eduardo Leite, ele está toda hora usando os elementos culturais para se promover, porque entendeu que essa cultura é carismática e popular. Toda hora ele usa isso para se promover frente ao povo. A igreja nunca teve essa sensibilidade. O discurso da igreja do Rio Grande do Sul sempre foi contracultural. Não, isso é coisa do capeta. Usar bombacha, escutar música gaúcha, ir em rodeio e baile é coisa do capeta. E eu cresci na igreja e cresci nessa cultura também. E um dia Deus falou comigo, lá no final de 2017, uma voz, que talvez hoje não vai dar tempo de contar tudo, mas uma voz ecoou dentro de mim, assim, Patrick, dizendo, tem um povo aí na tua terra que não conhece o meu amor ainda. E quando essa voz ecoou dentro de mim, eu percebi que esse povo que essa voz falava era o povo da minha cultura. Um povo que não frequenta as nossas celebrações. Quem tem amigos tradicionalistas vão concordar comigo que os seus amigos tradicionalistas não frequentam as celebrações da igreja. E olha o que é interessante. Não é porque essas pessoas não têm fé. Elas têm fé. Só que elas não consideram que a igreja evangélica atual é um lugar para elas. Porque a gente não tem uma expressão de sensibilidade para com a cultura. Então, pensa comigo assim. Se tu fosse surdo, pensa comigo. Se tu fosse surdo, que igreja tu iria procurar para congregar? É difícil essa pergunta aí. Uma que fizesse os tivesse livros, um né? intérprete. Isso. Uma igreja que tivesse um intérprete. O gaúcho é a mesma coisa. Ele só não está frequentando as igrejas porque ele não tem um interlocutor para ele. Não então achou ele um lugar que ele se sente... não é na linguagem dele. Sim. E aí tem um estilo de música sendo cantada que ele não entende, porque aquilo não faz parte do universo dele. Tem um estilo de visual hoje, de roupas, assim, que ele se acha constrangido. É constrangedor tu ir piochado num culto. Parece que tu errou de endereço. O pessoal Sim. vai te abordar ali na recepção. Opa, e aí? Tá procurando o CTG, né? Aqui é uma igreja, rapaz. Tá no lugar errado. Tá no lugar errado, tchê. É, Eu já porque- passei por esses constrangimentos, eu sei do que eu estou falando. E aí, qual que é a intenção desse projeto, né? Respondendo essa tua abordagem inicial? A intenção desse projeto
é sensibilizar a igreja para a importância dessa comunidade e incentivar essa comunidade a se relacionar com a palavra de Deus. Então, eu estava em casa, alguns 2 anos atrás, esse projeto nasceu no meu coração, e eu fiquei pensando, como seriam os 7 dias da criação se eles fossem contados por um gaúcho? Se um gaúcho fosse contar do jeito dele, como que Deus criou o mundo, como é que ele iria contar? E aí eu peguei um caderno e uma caneta e escrevi: primeiro dia de lida. Porque para nós o trabalho é a lida, né? É a lida campeira. Primeiro dia de lida, daquela bruta empreitada. No vazio da escuridão, rompeu a luz da alvorada. Deus viu que a luz era buena e a noite aquietou-se serena para se tornar madrugada. E aí fui escrevendo o livro de Gênesis ali, mas não era um projeto até então. Era um instinto, assim. Talvez algo que o senhor gostava de fazer e mas por instinto, assim. Por instinto. Só que Deus não perde nada, como um amigo meu costuma dizer. Deus não perde nada, não perde a oportunidade. E aí, alguns meses depois, chega lá em casa o diretor da Sociedade Bíblica do Brasil, o pastor Márcio Alves, diretor da Sociedade Bíblica da região sul. Pá, Gesiel, a gente não tem nada na Sociedade Bíblica, a gente não tem nada identificado com a nossa região sul. Eu disse, pastor, eu comecei a escrever aqui um livro de Gênesis aqui e declamei para ele sentado no meu sofá lá, declamei para ele os 7 dias da criação ali. Quando eu terminei de declamar, ele estava emocionado, assim, com os olhos marejados, como a gente costuma dizer. Dizendo, rapaz, é isso que a gente precisa. E aí foi um incentivo ali o testemunho dele, e aí nasceu esse projeto, Sétimas do Livro Santo. Um resumo de Gênesis a Apocalipse, todo na linguagem cultural popular, que é o verso rimado, com ilustrações belíssimas do Augusto Marx, um livro que te dá uma percepção de todo o plano de Deus para a tua vida numa leitura de 2 horas. Numa leitura de 2 horas, tu conhece criação, queda, redenção e consumação. A intenção é que as pessoas, ao lerem isso de uma forma leve, através de uma linguagem poética, tenham um interesse de ler todo o resto. Porque hoje a gente tem essa dificuldade de se relacionar com a Bíblia. A gente tem uma agenda de programações, assim, a gente vai no culto, a gente faz isso, faz aquilo, mas a gente ainda tem dificuldade de se relacionar com a Bíblia, né? Sim. Poucas pessoas leem a Bíblia. Então, eu acredito que esse livro ele serve para quem é cristão, frequenta uma comunidade de fé, mas principalmente para quem nunca botou a mão na Bíblia, assim, que acha que Bíblia é um livro de crente. Não, Bíblia é coisa de gente fraca. E quem se relaciona com a Bíblia, quem tu até talvez tenha alguns testemunhos nesse sentido, né, Patrick? Sim. A gente sabe que a Bíblia é uma pessoa. Ela é Cristo de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. É sobre ele. E como a Bíblia é uma pessoa, quando tu entende dessa forma, tu conversa com ela. Tu pergunta para ela, ela te responde. Tu fala para ela o que tu está sentindo e ela te responde. Tu pega aquela pessoa ali em forma de biblioteca ali, porque tem 66 livros ali dentro, e tu conversa com ela e ela te responde. Tu poderia testemunhar das vezes que tu interagiu com a Bíblia nos momentos difíceis, no dia de escuridão, na encruzilhada da vida. Tu pegou a palavra de Deus e disse, Pai, fala comigo, eu preciso de uma resposta. E tu abre a Bíblia e tem a resposta. E parece uma coincidência. Coincidência. Não, é porque ela é uma pessoa. Exato. Por isso que ela responde. E como é que pode, né, pastor? Eu até estava dando uma olhada, o senhor vai fazer ela em espanhol também, pelo que eu vi? Sim, a tradução em espanhol está quase pronta, faltam detalhes, assim, né? Justamente porque a cultura é latino-americana. Sim. Não ficar só no Brasil, mas espalhar para... E principalmente também, não só por a cultura ser latino-americana, mas é que no Brasil a gente ainda tem um pouco mais de materiais já para essa comunidade cultural. Mas no Uruguai e na Argentina não tem nada. Nada. É uma pobreza muito grande assim para essa comunidade cultural. Então, esse é um projeto pioneiro nesse sentido, né?
Nós vamos entrar com a palavra de Deus numa comunidade que não tinha nada, historicamente nunca foi feito nada para eles. Sim. Então a gente pode considerar, não, esses gaúchos, uruguaios, argentinos, é uma comunidade que não gosta de Deus, que não gosta da igreja. Não, é que o coração deles nunca foi alcançado. Não foi alcançado da maneira que eles vão entender, né? Um dialeto que eles entendem, exatamente. Quando o senhor fala de linguagem, eu acho que é muito importante, porque hoje a linguagem, ela fala muito mais do que a própria leitura, às vezes, né? Eu vejo que, por exemplo, quando eu ingressei na igreja, eu não conseguia ler a Bíblia, eu não entendia. Eu falei assim, não, mas eu não entendo, cara, eu vou ler, não entendo. Aí você vê, tu pega outra linguagem, tu vai lá, hoje tem, né, a NVI, a NTLH, tem a NAA, tem diversas linguagens, né, cada uma ela traz um sentido diferente para cada palavra. E ali você vê que a partir do momento que você pega uma linguagem que você se identifica, você consegue ingressar, e esse livro aqui, ele é exatamente isso, né. Ele é uma linguagem que vai alcançar outras pessoas que às vezes elas pegam a Bíblia, leem ali, não, cara, não vai, não tá dando certo, né. E isso é muito importante. Eu vejo que a linguagem também é algo que até no nosso corpo, né? O corpo fala, que nem diz, né? E o senhor, por exemplo, o senhor vem com a roupa de como é a pilcha, né? Eu sou bem leigo com essas coisas. É a pilcha. A pilcha, você falou que trouxe pra mim, eu não coloquei, né? Mas até isso fala, né, pastor? Por exemplo, o senhor vai num lugar assim, trajado, já a pessoa ela vai olhar e fala assim, pô, esse cara aí, ele cultua o tradicionalismo do gaúcho, do gauchesco, né? E o quão importante é isso, né? Porque hoje a nossa geração, muitas vezes ela tem muitas informações, muitas coisas e acaba se perdendo. E isso é muito bom, porque assim como eu, por exemplo, eu tenho 25 anos, eu não tenho essa cultura, mas eu tenho certeza que tem pessoas com 25 anos na minha idade que cultuam muito isso daí, né? Inclusive, eu vou ter que dar um desse pro meu amigo lá da faculdade, que ele é bem dos... É gaúchão. É gaúcho, né? Gosta de um churrasco. Sim. O gaúcho ele é conhecido porque gosta de churrasco, né? Gosta de chimarrão, churrasco. E interessante, Patrick, pegando esse teu gancho, o gaúcho, ele não é mais geográfico. Eu não sei se esse teu amigo é sul-rio-grandense, se ele nasceu no Rio Grande. Mas aqui em Chapecó, tu vais encontrar muitos gaúchos que dizem, não, eu sou gaúcho. Onde é que tu nasceu? Nasci aqui. Ou sou do Paraná, mas sou gaúcho. Porque o gaúcho hoje é um ser cultural. Ele não é mais geográfico. Então, por exemplo, o maior centro de tradições gaúchas está no sul da Bahia. Nossa, isso eu não tinha noção. No sul da Bahia. Eu imaginei que fosse aqui pelo Paraná, porque o paranaense ele é um pouco, né? Tem essa tradição também. Tem também. Então, esse movimento hoje, ele é integrado assim por sul-rio-grandenses, mas muitas pessoas do mundo inteiro, porque ele já está em 9 países do mundo, né? Que se identificaram com esses elementos culturais e assumiram essa identidade. Então, assim como eu estou traduzindo o amor de Deus para o dialeto dessa tribo específica, muitos de nós que se identificam com outras tribos deveriam estar fazendo as mesmas coisas. Porque quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, lá no princípio do livro de Atos, ele pegou uma mensagem e distribuiu aquela única mensagem em todos os dialetos representados em Jerusalém naquele momento. Então, tu tem o testemunho no capítulo 2 de Atos, o testemunho da população dizendo como que nós que somos de culturas tão diferentes, estamos ouvindo a mesma mensagem, mas cada um no seu dialeto. Na sua língua, né? Então, entendendo, né? Entendendo. Então, nós deveríamos entender que o princípio do avivamento não é falar uma língua esquisita que ninguém entende e querer fazer todo mundo falar a mesma língua. Mas talvez o princípio do avivamento seja a igreja falando a língua de todas as culturas que cercam o nosso prédio. Quando a gente fizer isso, quando a gente pegar a gente só tem uma mensagem para pregar, que é o amor de Deus. Jesus Cristo. Essa é a única mensagem. Mas os dialetos são infinitos. O dia que nós nos abrirmos, Patrick, para falar todos os dialetos da cidade, das comunidades ao nosso redor, as celebrações que hoje a gente está comemorando, cultos aí com 5.000, 3.000 pessoas, porque eu sou crente desde criança, isso não era a nossa realidade há algumas décadas atrás. Nós estamos vivendo uma expansão que nunca se viveu. Só que quando eu olho para
para o analfabetismo cultural da igreja, eu percebo que se nós falássemos a língua de todas as culturas, essa celebração que hoje, esse culto que hoje celebra 5.000 pessoas, iria estar celebrando 50.000 pessoas. Com certeza. Porque a gente está celebrando 5.000 pessoas falando um idioma. Um idioma, a mesma língua, né? É. Que forte, né, pastor? Forte. Meu Deus. E, pastor, como é que funciona essa questão do missionário? Como é que o senhor trabalha? Se o senhor vai visitando os lugares, o senhor vai... Como é que é? É dinâmico, assim, porque as igrejas geralmente me convidam para cantar, né? Porque eu sou compositor também. Sim, sim. Inclusive tem umas músicas muito boas. Obrigado. Aquela que vocês estão ensaiando, que vocês cantaram ontem lá. Cara, muito legal. Campesino. É muito top legal. aquela. Muito boa. E eu me descobri compositor na minha adolescência e a música sempre fez parte, assim. E hoje eu percebi que ela é uma chave. Então tem muita igreja que me chama para cantar, mas eu tenho uma mensagem para entregar. Só que eu não deixo de ir dizendo, pastor, não, eu quero uma oportunidade para falar, eu não quero só cantar. Não, me chama para cantar, eu vou para cantar. Mas eu vou consciente de que eu carrego uma mensagem para entregar. Então eu percebi que a música é uma chave, ela abre a porta da igreja e depois eu começo a entregar a mensagem de que nós precisamos traduzir o amor de Deus para todos os dialetos, né? E as igrejas me chamam, eu vou, faço uma agenda, geralmente naquela região, tentando aproveitar a viagem, né? Então o trabalho ele é considerado missionário porque não é um artista assim, né, cobrando um cachê, né? Sim. Então a gente vai e crendo que o Senhor está nos enviando naquele lugar lá e Ele vai suprir nossas necessidades, né? Graças a Deus nós somos muito bem tratados assim pelas igrejas, né? Passei uns perrengues lá no início isso é lá, normal, né? mas eu acho que também foi bom assim para tratar meu coração, sabe? Eu sempre fui um cara muito produtivo. Eu trabalho desde os 7 anos de idade, então eu sempre fui um cara muito trabalhador. E quando eu comecei essa caminhada missionária, eu achava que eu tinha que trabalhar muito assim. E aí Deus foi botando um freio em mim assim, foi me dando uns apertos, uns arroxos, para mim entender que é Ele que faz. É do jeito dele. Então hoje eu não exerço nenhuma competência assim, né, Patrick? Eu exerço sensibilidade. Uma coisa que o senhor falou que é uma entrega, né? Na realidade, o que o senhor faz hoje é se entregar para Cristo, é uma oferta, né? Sim. É uma oferta. E a sensibilidade, acho que ela é o que mais importa, né? Porque sem sensibilidade, a gente é totalmente ignorante, né? Não tem sentido nenhum as coisas, né? Exatamente. Quando tu entende que a tua vida é uma oferta, o que tu precisa exercer é a sensibilidade, porque tu tem que entender o que tu vai entregar naquele momento ali, né? Quando tu não tem essa consciência da oferta, tu vais achar que tu tem que desempenhar bem um papel para receber uma recompensa. Então, eu sempre uso uma metáfora para falar sobre isso. Imagina que a tua vida é uma caixinha. Quando tu nasceu, tu pode pensar que tu nasceu com uma caixinha cheia ou vazia. Se tu achar que tu nasceu com a caixinha vazia para ser preenchida durante a vida, tu vai focar nas competências que tu precisa desenvolver para ser bem remunerado e encher a tua caixinha. Se tu entender que tu é uma oferta na tua geração, tu vai olhar para essa caixinha e vai perceber que ela veio cheia. Ela está plena. Deus já te abençoou, como a palavra de Deus diz que quando Ele nos criou, Ele nos abençoou e disse, frutifiquem. Então, para que isso aconteça, eu preciso entender que eu fui abençoado, eu recebi uma caixinha cheia. E agora, conforme eu vou frutificando, eu vou entregando tudo que eu recebi de Deus, para que no final da minha vida, eu tenha só um último suspiro. Chegar lá no final, eu não vou ter uma crise de morrer, olhando para aquela caixinha que eu imaginei que um dia estava vazia, mas pelas minhas competências eu enchi, e agora, diante da morte, eu vou dizer, não, Deus, não me leva, agora que eu consegui encher a minha caixinha. Não, agora eu não posso morrer, não posso morrer. Mas se eu esvaziei a minha caixinha, Patrick, diante da morte, eu não tenho crise nenhuma. Eu vou dizer, Pai, entreguei tudo. Vou largar o meu último suspiro aqui e o Senhor pode me levar. E olha como é que é, pastor, olha que interessante, né?
o mundo, ele prega ao contrário disso daí, né? O mundo, Sim. ele prega para que a gente encha. Enche a caixinha. Mas na realidade, Cristo, ele quer que a gente se esvazie, né? Exatamente. Foi o que ele fez. Que é o que? A gente entregar o que a gente tem do bom, do melhor, né? Porque se tu olhar para Cristo, alguém tinha uma caixinha mais cheia do que a dele antes de encarnar? A palavra de Deus diz que ele era a plenitude de tudo. Ele era a plenitude de todas as coisas. Tinha alguém que tinha uma caixinha cheia, era ele. E veio e se esvaziou, tomando uma forma humana, e se esvaziou até a cruz. E na cruz, o que ele entrega? Seu último suspiro. E diz: Pai, está consumado. Entreguei tudo. E não é fácil, né, pastor? A gente olha Não. para isso daí, a gente falando, a gente pensa assim, não, vou entregar. Mas a entrega, ou entregar tudo, é muito mais do que você, sei lá, de repente fazer uma oferta. Oferta que eu digo assim, questão material, né? Uhum. A entrega realmente é você deixar tudo que você tem de lado, às vezes, e seguir, né, o plano de Deus, né, o plano perfeito de Deus. Colocar os teus olhos no outro, no irmão, sabe, Patrick? Porque nosso evangelho hoje, ele está muito devocional. Nós estamos apagando as luzes das nossas celebrações e estimulando as pessoas a fecharem os olhos. E o evangelho da mesa, que foi o que Jesus estabeleceu, não tem como a gente entender o evangelho da mesa de luz apagada e olhos fechados. Porque o evangelho da mesa é para mim repartir com os meus irmãos. Então eu preciso acender um pouco as luzes e abrir os olhos para ter a percepção de que o meu irmão não está bem hoje, o meu irmão está passando por um momento difícil. Então o evangelho não é para me dar a consciência das bênçãos que estão à minha disposição agora. O evangelho é para me dar a consciência da família a qual eu pertenço. Então a igreja primitiva tinha essa característica de cuidar uns dos outros. A consciência do evangelho gerou uma comunidade que cuidava uns dos outros. Hoje nós estamos gerando um agrupamento de pessoas em busca de uma bênção sem uma aliança, um compromisso com o próximo. Isso está crescendo, está ocupando os nossos prédios, mas não tem sustentabilidade. A hora que cair uma pessoa no meio dessa multidão de 5.000 pessoas, cair uma pessoa ali que precisa levantar 50, 60 mil reais para fazer uma cirurgia urgente, o pessoal vai saindo para os lados, assim, não sei quem é, acho que é membro da igreja aí, mas eu nunca vi antes, acho que isso deve estar mentindo, não está precisando de fazer cirurgia, vai pegar esse dinheiro aí e vai sumir. Vai sumir. Por que a gente pensa desse jeito? Porque não conhece um ao outro. Não tem intimidade. Não tem intimidade, não tem comunhão. E veja como é que é, né, pastor? Quando Jesus ele fala sobre os mandamentos, ele fala que tem dois que são os mais importantes, né? Que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo assim como você ama você mesmo, né? Então, muitas vezes isso é falta de intimidade, a gente simplesmente descarta o próximo, né? Só que na realidade o que Jesus está pedindo? Para que a gente realmente tenha essa intimidade com o próximo, seja uma família, uma comunidade, né? E é muito importante isso, né, pastor? Se faltar hoje isso, é que o senhor falou, são prédios cheios e quando a pessoa realmente precisa, ela, em vez de ter ajuda aqui dentro, ela vai ajudar lá fora. E lá fora, sim, infelizmente, os conselhos não vão ser os melhores, né? A ajuda também não vai ser a melhor, né, pastor? Sim. Eu celebro esse crescimento que a gente está vivendo, celebro, mas eu sempre levanto uma bandeira, assim, porque eu venho a vida toda frequentando a igreja, né? Então, eu percebo as mudanças, assim. A gente está fazendo tudo com muito mais excelência hoje, mas a gente está um pouco mais distante uns dos outros do que antigamente. Então, acho que a gente precisa manter esse crescimento, porque estamos alcançando muitas pessoas, mas precisamos, acima de tudo, ensinar as pessoas a amar umas às outras. Ter comunhão, né? Umas às outras, amar. Tu não precisa te relacionar com a igreja toda, mas tu tem que ter aliança, pelo menos com um pequeno grupo, assim, né? Sim. E entender o evangelho a partir da relação, né? Amém, pastor, que legal. O pastor está com o tempo corrido aqui, que ele vai fazer uma passagem de som. Mas, pastor, para nós finalizar aí, eu gostaria que o senhor desse um conselho, de repente, ou uma palavra para os jovens, né? Para o pessoal aí que não te conhecia, está conhecendo agora. Comprem meu livro, é o meu conselho. Não, isso aí. Comprem o livro, segue o pastor, né? Gesiel Dias, Gesiel né? Dias, Gesiel oficial.
Não sei, me instruíram a colocar esse nome, deve ter um Gesiel falsificado também, com né? certeza, gente. Gesiel Dias Oficial, Gesiel com J e com S. Eu acho que vai aparecer aí A gente vai meu colocar aqui. arroba aí. Mas dá esse conselho aí, pastor, pro pessoal aí, o pessoal mais novo. Não tenham medo de expressar a espiritualidade de vocês no dialeto que Deus colocou na vida de vocês. Eu sei que às vezes a gente olha para como a igreja se expressa e a gente pensa, ou eu canto, ou eu toco, ou eu prego a palavra. Não tem mais nada para fazer na igreja. Ou eu canto, ou eu toco, ou eu prego a palavra. Eu sou poeta. E com certeza tem muitos poetas aí me assistindo nesse momento. Amém. Que precisam ter a coragem de dizer, eu vou me expressar através da poesia, eu vou me expressar através das artes plásticas, eu vou me expressar através da escultura, eu vou me expressar através da fotografia. É a linguagem que Deus te deu. Tenha coragem de falar do amor de Deus no dialeto que Ele te deu, que Ele te inspirou. A nova geração, a tua geração, Patrick, precisa de virtuosidade. A gente não pode entender o evangelho a partir de um único estilo de música. Isso é uma loucura que nós estamos fazendo. Um único estilo de música, todo mundo se balançando ali, parece um transe assim, todo mundo se balançando. Não, dá para tocar um samba, dá para a pessoa reconhecer a presença de Deus através de um samba, de uma vaneira, de um shot, de um hip hop. Mas a gente precisa ter coragem, estimular os nossos jovens. A gente precisa abrir espaço. Eu queria fazer um apelo às nossas lideranças que estão me ouvindo. Nós precisamos abrir espaço para outras expressões de amor a Deus. Porque senão fica um negócio meio monocromático, assim. É só preto e branco. Sim. Preto e branco. A gente precisa jogar um pouco de cor nisso aí. Sim, pastor, é verdade. Pior que eu concordo, porque eu inclusive, eu faço rap também e aqui, graças a Deus, na nossa igreja, a gente consegue ainda ter essa liberdade. O pastor até me incentiva, inclusive ele me incentiva e eu não tô fazendo. Mas olha aí, agora eu vou te dar uma incentivada também. É o medo aí, ó. Pastor, mas que legal, que bênção é ter esse momento com o senhor. É um privilégio aqui da nossa parte conhecer o teu projeto, conhecer o senhor aí. Eu creio que pessoas vão ser impactadas, né? Muitas vezes tem dons e talentos sendo escondidos, aí a gente tem medo, tem vergonha. Isso mesmo. Então, eu creio que realmente isso vai vir no momento certo e pessoas vão ser impactadas. E graças a Deus por isso, glória a Deus pela sua vida. É um prazer ter o senhor aqui, pastor. E vamos ficando por aqui. Pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, dá uma curtida, né? Dá um like aí no pastor. Compartilha para o teu amigo aí que de repente às vezes quer, né? Se expressar de uma forma diferente na música, em alguma outra situação assim relacionado ao evangelho. E nós estamos aqui para fazer isso daí, né, pastor? Para também, através do podcast, atingir vidas. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Conheça o projeto bibliadogaúcho.com.br. Amém, pastor. Brigadão. Tchau, tchau, galera. Fica até o próximo aí. Deus abençoe. Aê!